Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem, eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro e hoje é dia 13 de dezembro de 23, quarta-feira. Bom, ontem falamos sobre a lei da escassez, que é a lei número zero da economia, né? E hoje vamos falar sobre a lei da demanda decrescente. Eu quero fazer uma série, aliás, uma sequência, melhor dizendo, de, de alguns vídeos sobre essas leis econômicas, para não deixar nada muito solto, tá? Eu poderia fazer uma vez por semana, tal, mas acho que talvez isso atrapalhasse mais do que ajudasse. Acho que é melhor quando você tem uma sequência de alguns dias e você faz uma carreirinha de assuntos, né? As coisas ficam mais, acho que tenho a impressão, ficam mais fluidas. Vocês vão notar, aliás, eu acho que vocês já notaram, que esse negócio de leis de economia, elas são incrivelmente simples, né? Ontem até o Bernardo mandou essa observação aqui para mim. Obrigado, Bernardo, pela observação que você fez. Ele falou, interessante como é óbvio, né? É extremamente negligenciado, mas o enunciado da lei é absurdamente óbvio e muito simples, né? E é verdade. As leis da economia, elas são todas muito simples. E talvez seja esse o problema. Acho que elas são tão simples que, sei lá, se elas passam por senso comum ou, enfim. O fato é que a maioria do mundo não respeita essas leis, por isso que está todo mundo na pindaíba, né? É isso aí. Pessoas físicas, jurídicas, países, todo mundo. Mas é uma pena, né? Porque seria fácil. Respeitando essas leis é relativamente fácil você, como se diz popularmente, né? Tirar o pé da merda. Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei. E existe uma ordem, tá? Só um parênteses aqui. Existe uma ordem dentro disso que eu estou fazendo, que é a seguinte. Eu estou começando pelo que é mais importante, tá? A ordem em que eu estou apresentando aqui é a ordem de, de importância dentro da estrutura da coisa. Então, a primeiríssima lei realmente é a lei da escassez. E a segunda lei, que é o que a gente vai ver hoje, é a lei da demanda. Que é tão simples, gente, que eu vou te falar uma coisa. A lei da demanda diz o seguinte: se você mantiver tudo constante na economia, ou seja, se todos os preços da economia se mantiverem inalterados, se o seu salário se mantiver inalterado, se o preço do seu plano de saúde se mantiver alterado, se tudo tiver absolutamente estacionado, e eu reforço, se o seu salário estiver também estacionado, mas tiver um produto, uma mercadoria, um serviço, qualquer coisa que você consuma, cujo preço tenha aumentado, a sua demanda por esse item vai cair. De novo, mantidas as condições constantes na economia, quer dizer, se todos os preços continuarem como estão, se o seu salário continuar como ele está, com o poder de compra que ele está, se tudo estiver constante, a menos de um item, a menos de um bem ou de um serviço que você consuma, esse item, esse bem, tenha sofrido um aumento de preço, se isso acontecer, a sua demanda por esse bem, por esse serviço, por esse item, vai cair. O seu consumo desse item vai cair. Simples assim. Esse é o enunciado da lei da demanda. Acabou a aula, vamos pra praia. Certo? É isso. Falando sério,
é isso, não tem mais o que dizer. Lei da demanda decrescente. Qual é a lógica por trás disso? Se você, se todos os preços da economia estiverem estáveis, se nada está aumentando, o seu salário não aumenta, os preços lá fora, suponhamos que estejam absolutamente estáveis, e de repente, se no meio de toda essa estabilidade, o preço de um produto, de uma mercadoria, por um acaso, ou sei lá por qual motivo, decidir subir, a demanda que você terá por esse produto vai cair. A lógica por trás disso. Se todos os preços estão estáveis na economia, o que, claro, é uma abstração, a gente só está usando essa suposição para poder enunciar a lei da demanda decrescente. Né? Se tudo estiver constante, e se de repente no meio dessa estabilidade, dessa constância toda de preços, um determinado item subir, o preço dele subir, você, evidentemente, não poderá comprar tanto desse item quanto você comprava antes. Porque lembra, uma das suposições que eu coloquei aqui é que, inclusive, o seu salário estaria constante, o seu salário não estaria aumentando. Não é que está tudo aumentando. Se você tem um preço que subiu 10% e o seu salário subiu 10%, bom, seu poder de compra é igual. Né? Não aumentou nem diminuiu. Agora, se está tudo estável, seu salário está aqui, e de repente um dos preços da economia, só um preço, só uma mercadoria, ela pega e sobe, o que vai acontecer? Você não tem mais o poder de compra que você tinha antes. Então a sua demanda por essa mercadoria aqui, ela vai diminuir. Você vai ter que comprar menos dela. O seu salário é R$ 100 e você consome feijão. O preço do quilo de feijão, suponhamos que seja R$ 1 no começo. Então, se você tem um salário de R$ 100 e o feijão custa R$ 1, no começo da conversa você poderia comprar 100 quilos com o seu salário, 100 quilos de feijão. Agora, se o seu salário continuar R$ 100 e o feijão for para R$ 2, seu salário não vai mais poder comprar 100 quilos de feijão se você quisesse. Só vai poder comprar 50 quilos depois desse aumento, se for de R$ 1 para R$ 2. Naturalmente, você não terá recursos para comprar os mesmos 100 quilos de feijão que você comprava antes. Logo, a sua demanda, a sua procura, a sua ânsia por feijões vai cair. De novo, acabou a aula, vamos para a praia. Simples assim. Por trás dessa lei, o que existe? Existe a lei da escassez. Os seus recursos são escassos, então o que acontece? Dentre os recursos que você tem que são escassos, está, por exemplo, o seu salário. O estoque de dinheiro que você tem é um recurso escasso. A lei da demanda decrescente é uma consequência da lei da escassez. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, bom, talvez a situação fosse outra, mas você não tem todo o dinheiro do mundo. Se o seu estoque de dinheiro está constante, por exemplo, e um único preço da economia inteira decidir aumentar, um único produto decidir aumentar seu preço, é claro que você vai ter que consumir menos dele, porque o preço dele aumentou e o seu salário não. Isso, por mais simples e por mais óbvio, né? Talvez você esteja aí voltando o vídeo, falando, não, deixa eu ver se eu entendi isso. É só isso mesmo que o André tem para dizer, não tem mais nada, porque está fazendo uma onda, né? Falando sobre uma coisa tão banal. É banal, mas acredite, por trás dessa segunda lei está, por exemplo, toda a estrutura lógica da economia de mercado. A economia de mercado, ela uma
uma das coisas que você tem que saber se você pretende entrar na economia de mercado é que se você ficar subindo os preços se você é um produtor de qualquer produto, qualquer mercadoria, e você ficar subindo os seus preços porque você acha que você quer ganhar mais, você se prepara, porque tem uma lei que garante o seguinte: se você aumentar o seu preço e só você estiver fazendo isso, não tem mais nenhum preço na economia subindo, o salário dos seus clientes não está subindo, está tudo constante, só você está fazendo gracinha, você se prepara que você vai vender menos. Você vai pagar um preço por isso, por esse aumento de preço que você está propondo. E isso é a razão pela qual uma Coca-Cola, por exemplo, tem que custar, sei lá, R$ 5, R$ 4, enfim. Porque se pretende ser um produto de massa, bom, o preço desse produto vai ter que ser controlado pela empresa ali com mão de ferro. Por quê? Porque se ela fizer a besteira de, por ineficiência ou por ganância, enfim, seja pelo motivo que for, só ela elevar os preços do produto dela no mercado, a Pepsi está constante, está todo mundo constante, só a Coca eleva, ela vai deixar de vender, ela vai perder mercado, ela vai perder cliente. Repara que essa lei econômica, ela desmente por completo, absolutamente, a história de que o produtor, o fabricante, digamos, o dono do capital, né? Como dizem alguns por aí, alguns malucos, né? O dono do capital, para ele ficar rico, alguém ficou pobre. Ah, é? Sério? Então vamos raciocinar. O dono da Coca-Cola fala assim: vou explorar todo mundo, eu vou limpar o bolso dos otários. Todo mundo que compra Coca-Cola vai pagar o olho da cara. Eu vou arregaçar essa gente agora. Vou tirar tudo deles. Tá bom. Aí o preço de uma Coca-Cola vai de R$ 5 para R$ 200. Ele vai explorar todo mundo. Ele é malvadão, né? O que vai acontecer no dia em que uma Coca-Cola custa R$ 200? O que você acha que vai acontecer nesse dia? A Coca-Cola vai quebrar. Por quê? Porque para ela sustentar não sei quantos trilhões de empregados que ela tem que vender, ela não pode parar. É que nem bicicleta. Parou, cai. Só que se uma Coca-Cola custar R$ 200, quantas Coca-Colas por dia você vai tomar? Acabou. Acabou para ela, checkmate. A lógica da economia, ela às vezes a impressão que dá é que certos grupos políticos e enfim, eles pegam as leis da economia, eles multiplicam por -1, eles invertem aquilo. É uma coisa de louco isso, né? Porque parece que eles fazem questão de entender o contrário do que realmente era para entender. A lei da demanda decrescente, ela é uma faca no pescoço de todo produtor. Está aqui. Cuidado. Cuidado com o que você vai fazer com esse preço, porque se você aumentar e o salário do seu consumidor não tiver aumentado, os outros preços da economia estiverem constantes, estiver tudo bonitinho e só você vem com essa gracinha de aumentar o seu preço, cuidado porque você vai vender menos. Ah, André, é sempre assim? Teste. Tem uma empresa, faz um teste, vê o que acontece. Pega um produto, se você tem um comércio, faz um teste, pega e aumenta só ele. Eu pego o produto mais vendido da loja e dê uma porrada no preço dele, uma porrada para cima. Você vai ver que a venda dele vai despencar. Simples assim, é imediato. Não dá tempo de você contar até 10. Por que é assim? Por causa da escassez. Os recursos são escassos. Eu não tenho dinheiro para ficar bancando
os seus aumentos de preço aí, você, senhor fabricante? A merda, eu troco de produto, eu paro de consumir, eu compro do concorrente, eu compro a versão do Paraguai, eu me viro, mas de você eu não vou comprar. Meus recursos são escassos, lei número zero. Então, repara que curioso, né? De novo, uma lei muito simples, uma lei até banal, né? Você deve estar se perguntando, poxa, não é preciso fazer um vídeo para falar sobre isso? Pois é, mas essa é uma daquelas leis que eu sempre disse, né? A economia tem suas leis, elas são implacáveis. Essa é uma delas. Essa é a segunda mais implacável, que é decorrência da primeira, claro. Ela é consequência da escassez. E ela é que sustenta ou arruína a economia de um país. Quando um país entende que as demandas são decrescentes à medida que o preço sobe, quer dizer, o seu consumo de um produto vai diminuindo à medida que o preço desse produto estiver aumentando, quem entende isso vira uma potência econômica. Quem não entende vira um Brasil, que é uma terra em que você tem situações tipicamente fracassadas por não observar isso. Vou dar um exemplo banal, tá? Cinema. No Brasil existe uma lei, que eu não sei por que inventaram, que estudante paga meia entrada de cinema, né? Estudante, sei lá, tem várias, nem é só estudante, tem várias categorias aí, professor de escola pública, né? Um monte de coisa. Ah, não, esse povo paga meia entrada. Tá bom. O que vai acontecer? O cinema tem suas contas, né? Ele tem que fechar as contas dele. Ele tem que pagar a menina da bilheteria, ele tem que pagar a menina da contabilidade, ele tem que pagar o cara que trabalha no escritório que presta serviço, ele tem que pagar o projetor do filme, ele tem que pagar o pessoal da faxina, ele tem que pagar o aluguel do prédio, enfim. Né? Ninguém vai dar desconto para o cinema. O que vai acontecer? Como você tem uma massa enorme de consumidores que paga meia, porque é o pessoal que tem direito, né, de pagar meia, são os estudantes, os coitadinhos, né? Estudante, professor de escola pública, O dono do cinema, o que ele tem que fazer? Ele pega aquela planilha dele de custos e fala, bom, é o seguinte, ou eu fecho o cinema, ou eu descarrego o dinheiro, essas despesas que eu tenho, que eu preciso pagar, em cima de quem vai pagar a entrada inteira. Então o que acontece? O preço da entrada inteira explode. Porque senão a conta não vai fechar. Certo? O pessoal da minha entrada não quer pagar. Alguém vai ter que pagar. Então quem vai pagar é a pessoa que paga a entrada cheia. O preço do cinema sobe. O que acontece com a demanda quando o preço sobe? A demanda cai. Claro, você vai hoje. Por que hoje em dia as salas de cinema não são mais como eram há sei lá quantos mil anos atrás? Porque hoje em dia você tem uma quantidade cada vez maior de pessoas que têm direito à meia entrada. Conclusão, quem for pagar a entrada inteira vai pagar R$ 100 uma entrada de cinema. É quase nesse nível o negócio daqui a pouco. O cara não vai ao filme, ele não vai ao cinema. Pronto. A demanda por filmes cai. E como esse exemplo, tem vários. O Brasil é especialista em tentar violar a lei da demanda decrescente. Nós realmente acreditamos, né, que, nossa, eu sou um gênio do mal, eu sou muito esperto, eu vou aumentar o preço dos meus produtos e vou ganhar muito dinheiro com isso. Tá bom, você vai quebrar. É isso que você vai fazer. De novo, é uma das leis que você não deve nunca pensar em desafiar. Se tudo na economia estiver constante, tudo estiver bonitinho, tudo estiver estável, e você produz um certo item, decidir dar uma de engraçadinho, você decidir aumentar o preço do seu produto a troco de banana, de novo, o seu cliente está com o salário estabilizado, sem aumento, os outros produtos na economia estão estáveis, quer dizer, os preços dos seus concorrentes estão estáveis, e se você decidir aumentar o preço do seu mercado, do seu produto, você se prepara que você vai vender menos. A demanda pelo seu produto vai cair, você vai tomar um soco no estômago. E vai ser rápido. Tá?
Isso é a lei da demanda decrescente. É a lei número 2. Por favor, se algo não estiver claro, ou se algo estiver estranhamente simples, enfim, dúvidas, comentários, críticas, por favor, deixem aqui embaixo. E quero ouvir de vocês o que tudo isso, como que isso tudo está, como que vocês estão vendo tudo isso, né, que a gente está falando. Porque a rigor, repito, como disse o Bernardi, é um conjunto de obviedades, então. É isso. Tá? Deixem os seus pontos de vista, suas impressões aqui embaixo para a gente trocar figurinhas a respeito de como estão as coisas. Tá bom? Por enquanto é só e nos falamos em breve. Até mais. Bom dia para você.